Olá, seja muito bem-vindo à nossa conexão de estudos aqui da Igreja Harã. Seja muito bem-vindo, você e sua família. Se você ainda não está com a família reunida no sofá, aproveita para chamar todo mundo, tira o pessoal do quarto, tira o pessoal da outra sala e se reúnam no sofá. É muito importante que vocês estejam reunidos nesses momentos, como família, como comunidade, como pessoas que estão preocupadas em conjunto crescerem na palavra do Senhor. Por isso, dispare esse link para o filho que não mora mais com você, dispare esse link para o primo, sabe, para a prima, para o tio, para a tia, para os amigos, dispare esse link para o máximo de pessoas que você puder, a fim de que juntos nós possamos construir nesse lugar uma conversa edificante e nós possamos alcançar o máximo de pessoas, edificando a vida do máximo de pessoas a respeito dos assuntos bíblicos que nós temos tratado nesse lugar. Se você está caindo de paraquedas hoje aqui, eu quero te convidar depois, acesse o nosso canal, acesse aí o canal do YouTube Igreja Harã e conheça todas as nossas outras conexões de estudo. Nós já abordamos diversos temas super interessantes para a sua fé, para a sua vida espiritual, para a sua busca de conhecimento na palavra de Deus. Eu tenho certeza que tem muito conteúdo ali que já passou, mas é atualíssimo demais e tenho certeza que ele vai edificar a sua vida. Então busca ali os temas que você tem mais interesse, ou se você tiver, né, mais tempo disponível, veja tudo que passou, não perca, porque tem muita coisa interessante ali que você com certeza vai agregar à sua vida, e não somente a sua vida, mas os seus relacionamentos e as pessoas que estão ao seu redor também. Eu quero saudar os meus amigos, né, que compõem essa mesa comigo, essa mesa digital aqui. Isso é uma conversa, o nosso intuito aqui com a Conexão de Estudo é produzir uma conversa interessante, e eu quero saudar Matheus, Vinícius, sejam muito bem-vindos, muito obrigado por estar com a gente, e cumprimentem o pessoal e se apresentem, por favor. Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Tudo bem? Aqui tá tudo bem. Hoje, eu sempre gosto de falar do clima, né? Hoje em Capão Alto aqui o negócio tá meio estranho. A gente tá meio com frio, meio com calor, mas ainda assim tá um climinha bom para a gente estudar um pouquinho a Bíblia junto. Então, como o Roberto já falou, chama toda a família aí e vamos estar atento aqui nessa noite com esse assunto. Solitude é um assunto muito especial e a gente precisa entender isso como cristão. Então, fique bem atento a tudo que será dito aqui. É verdade, dei spoiler. Mas já vai estar no título do vídeo, então. Uhum. Tá tudo bem no título da live, né? Então não foi tão spoiler assim. Então aproveitem bastante, pessoal. Aproveitem bastante esse momento. Esse é um assunto que provavelmente você já escutou alguma coisa para correr da sua vida cristã, mas fique atento ao que a gente vai falar também, tá bom? Boa noite, pessoal. Privilégio estar com vocês aqui mais uma vez. Tema hoje muito interessante. Eu espero que seja bênção para você que está escutando. Espero que seja proveitoso, acima de tudo. Que a gente possa não simplesmente ouvir, mas que a gente possa praticar a solitude. Vai ser bem interessante hoje. Show, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Vai aproveitando aí, você que está em casa, para, né, acalmar teu coração. Agora é hora de você acalmar teus pensamentos. É hora de você, né, se dispor a sincronizar os teus pensamentos com essa mesa, com esse lugar, a fim de que você não fique só olhando para uma tela e divagando enquanto a gente fala alguma coisa, mas a fim de que você possa fazer parte disso, construir reflexões no seu coração que produzam ainda mais proximidade com Deus, com o Espírito Santo, com a sua palavra. Amém? Então, para que a gente comece, eu quero introduzir esse tema com você. Hoje nós vamos falar de solitude. Solitude, essa disciplina espiritual que eu posso dizer que é uma das minhas preferidas. Eu amo falar de solitude. Por mim, eu pregava sobre isso todo mês. Amo falar de solitude, é uma das coisas que eu mais amo procurar, ler sobre, ouvir e praticar. É uma das disciplinas espirituais que mais tem mudado a minha vida, desde que eu atentei a minha rotina, o meu cronograma a essa disciplina. Eu tenho percebido grandes mudanças na minha identidade, naquilo que eu sou, a partir desse contato intimista com o Espírito Santo. E eu quero convidar você a não tão somente fazer disso um estudo, mas fazer disso uma prática para a sua vida. O subtema ou a sugestão que nós temos para te dar em cima desse tema que é solitude é: troque a solidão pela solitude. Troque uma vida de solidão por uma vida de solitude. O medo do abandono, e aí eu já quero começar a entrar no tema com você, o medo do abandono paralisa o ser humano. O medo do abandono paralisa o ser humano. A solidão é um motivo de grande medo para muitos corações.
Muita gente tem medo da solidão ou tem traumas na sua vida que foram produzidos por uma solidão. Não é à toa que uma criança que ela é isolada pelos amiguinhos no colégio, ela enfrenta diversos traumas, diversas dificuldades psicológicas, até mesmo quando adulto, para lidar com o mercado de trabalho, com a vida universitária. A vida de isolamento, ser o amigo menos preferido do grupo, ser o aluno menos preferido do professor, sabe? Todo esse medo de ser aquele a quem as pessoas menos preferem, cria muitos traumas e muitos medos no nosso coração. E isso muitas vezes paralisa muita gente. A vida de solidão, o medo do abandono, ou muitas vezes o auto-menosprezo, sentir-se menor, sentir-se menos parte de algo, sentir-se menos importante do que o outro, sentir que nada pode acrescentar, sentir que não contribui para os seus relacionamentos. Todas essas coisas, essa baixa autoestima, essa tristeza, às vezes uma irritabilidade, pessoas que são, sabe, muito estressadas e irritadas pelo fato de que a solidão pode produzir essa irritação, a desesperança, o pessimismo, tá? Pessoas pessimistas, sem esperança, muito disso é fruto de uma vida de solidão. Aquele sentimento de inutilidade que talvez permeie a tua identidade. Você já não acredita mais em você como Deus acredita em você. Né? Você já não acredita mais na sua vocação, no ofício que Deus confiou nas suas mãos, porque por algum motivo, algum trauma social ocasionou que você já tivesse esse auto-menosprezo no seu coração. E para que a gente consiga fazer esse paralelo, essa ponte entre a solidão e a solitude, eu quero definir com você o que é solidão e o que é solitude. O significado de solidão é que a solidão é um sentimento negativo que surge quando nossas necessidades não são atendidas pela quantidade e qualidade de nossas relações sociais atuais. Eu vou repetir para não ficar abstrato para você. A solidão é um sentimento negativo que surge quando as nossas necessidades de relacionamento, nossas necessidades sociais, não são atendidas pela quantidade ou pela qualidade das relações sociais atuais. Então ela é uma consequência de um problema social que você está enfrentando. Ela é uma consequência de talvez uma exclusão que as pessoas fizeram com você. Ou talvez às vezes não necessariamente as pessoas excluíram, mas você acredita que as pessoas têm menos amor por você do que umas pelas outras, ou você mesmo acredita que as pessoas têm mais desprezo ou gostam menos de você por causa das outras coisas. Gostam menos de você do que das outras pessoas. Mas, em contrapartida, a solitude é um isolamento voluntário. Então, a solidão é um abandono. Agora, a solitude é um isolamento voluntário. É uma decisão do meu eu. Eu decido viver um isolamento voluntário. Essa expressão foi muito usada pelo pensador Paul Tillich, que associou o termo à glória e felicidade de estar sozinho. Você estar sozinho é tão importante quanto você estar com outras pessoas. E é justamente esse equilíbrio que a solitude promove. Enquanto a solidão promove um desequilíbrio entre você e os seus relacionamentos, a solitude produz um equilíbrio. O equilíbrio entre estar sozinho e estar acompanhado. Tem gente que quer que as pessoas gostem de estar com ele, né? Quando na verdade nem ele consegue estar sozinho consigo mesmo. E essa é a primeira reflexão que você pode fazer no teu coração agora. Muitas vezes nós temos dificuldade de estar com a gente, de estar sozinho, sabe? E eu acho que isso foi muito relevante, né? Nós conseguimos ter uma perspectiva muito boa em relação à nossa dificuldade de ficar sozinho, olhando para a própria pandemia em si, né? A pandemia mostrou para muita gente que você talvez não seja capaz de suportar a si mesmo, não seja capaz de estar consigo, não seja capaz de compartilhar de momentos de solitude junto ao Espírito Santo. Na solitude, conseguimos entrar em contato com o nosso mundo interno, colocar os pensamentos em ordem e observar o significado das nossas emoções. É quando nós olhamos para dentro, para ouvindo o Espírito Santo, conseguir moldar, naturalizar aquilo que é a identidade que Deus enxerga em nós. Olhar para o interior, antes de olhar para o exterior.
Ou seja, antes que a cultura ao meu redor, antes que as multidões, antes que as minhas bolhas, os meus grupos sociais influenciem quem eu sou transformado de dentro para fora pelo Espírito Santo de Deus. A minha identidade é afirmada de dentro para fora pelo Espírito Santo e não de fora para dentro, pelos meus relacionamentos ou pelo aquilo que eu acho que as pessoas pensam de mim. Tem gente que acha que as pessoas não gostam dela, né? Ou acha que é menos, que vale menos. Tem muitos achismos envolvidos também quando a gente lida com a solidão. Nem sempre a pessoa verdadeiramente é isolada. Às vezes ela só é carente demais. E essa carência é justamente preenchida a partir do momento que você troca essa solidão pela solitude, a partir do momento que você é afirmado pelo próprio Espírito Santo de Deus. Então, é hora de nós nos desprendermos do medo do abandono e começarmos a trocar esse medo do abandono pela presença de Deus. Perceba que uma criança recém-chegada em um bairro ou numa escola, ela muitas vezes vai chorar no braço da mãe dela dizendo: mãe, ninguém quer brincar comigo. Uma criança recém-chegada num novo grupinho, ela vai sofrer os traumas desse abandono quando ela vai olhar para o todo e vai dizer: mãe, os meus amiguinhos não me incluíram como eu achei que eu gostaria de ser incluído. Quando uma criança muda de cidade, por exemplo, né, ela tinha fortes amizades, fortes laços, e ela mudando de cidade, ela vai chorar dizendo: mãe, eu não tenho os mesmos relacionamentos que eu tinha, agora eu não tenho mais os meus amigos por perto. Um calouro na faculdade, por exemplo, ele pode sentir saudade do colégio, porque no colégio ele tinha muitos amigos, muitos grupos, ele tinha status, ele era famoso talvez. E na faculdade ele se depara com a realidade de que ele não é ninguém. Ninguém se importa com ele ali, como se importavam no colégio. Tá vendo como a realidade, o medo do abandono, da solidão, tá muito mais presente do que a gente imagina? Um poderoso empresário, por exemplo, com muitas pessoas ao seu redor todos os dias, muita gente passando por ele, muita gente precisando dele, muita gente recorrendo a ele, mas muitas vezes ele se assenta na sua cadeira, no seu escritório sozinho e amargamente ele tem um sentimento de isolamento. Está cercado de muita gente, mas se sente sozinho na posição em que ele está encarando. E tudo isso, inclusive, se você não passou por nenhuma das situações, você provavelmente vai encarar, né, essa situação no momento em que você for idoso. E você precisar encarar o fato de que agora seus filhos têm uma vida, né, eles cuidam de você, mas você já não tem mais aquela vitalidade que você tinha para correr atrás de relacionamentos, você já não tem mais aquela vitalidade que você tinha para dar um rolê com os amigos, né? E é por isso que os idosos eles costumam ter uma vida muito mais caseira, e por muitas vezes eles se sentem muito sós, numa vida de solidão, porque não construíram no decorrer da vida esse relacionamento com a solitude. Então eles têm dificuldade. Já percebeu que tem gente que tem dificuldade de aposentar-se? Gente que tem dificuldade de aliviar a mão agora no trabalho e começar a aproveitar o que construiu durante a vida inteira? Muitas vezes isso acontece por falta de construção de uma vida de solitude. Agora eu aprendi a frear, a estar em paz, a estar calmo. Eu não necessito do movimento das pessoas para viver. Eu me contento com o Espírito Santo de Deus, sabe? Isso é muito importante. Você provavelmente já ouviu histórias de idosos que estão no asilo há muito tempo, esperando a hora de voltar para casa, que se sentem naquela vida de solidão. Tem muitos testemunhos de idosos que vivem isso. Não, eu estou só esperando, porque daqui a pouco eu vou para casa, né? Eu estou só esperando o dia que eu vou voltar para casa. Tem ainda aquela esperança de voltar para casa. Esse sentimento de isolamento, esse sentimento de abandono, traumatiza tanto uma criança quanto um idoso. E desde uma criança a um idoso, é necessário que a gente possa construir na nossa família essa capacidade de viver solitude. Com base nas escrituras, a gente poderia usar diversos personagens bíblicos e heróis da fé para falar sobre solitude, e seria muito interessante, a gente aprenderia muito com eles, mas quando a gente olha para a solitude, eu percebo que o principal personagem bíblico que mais viveu solitude com êxito, com excelência, e mais nos ensina sobre ela, é o próprio Jesus. O próprio Deus encarnado viveu uma vida de solitude. Cercado por multidões, mesmo escolhendo os 12 que caminhavam com ele a todo momento,
ele escolheu viver uma vida de solitude e nós vamos falar sobre isso hoje. Teresa de Ávila dizia o seguinte, ó, acomode-se na solitude e você defrontará com ele, com Deus, dentro de si mesmo. Se acomoda na solitude e você vai conhecer Deus dentro de si mesmo. Ou nas palavras de Agostinho, né? O coração é o lugar onde o homem experimenta Deus. É no coração que o homem experimenta Deus, é na solitude, é no interior de si. Nas palavras de Richard Foster, ele vai dizer que a solidão é o vazio do lado de dentro. Solidão é quando você está vazio aqui dentro. Agora, a solitude é o interior preenchido. É quando você é capaz de estar sozinho, estar cheio, não vazio. Mais que um lugar, a solitude é uma condição mental, um estado do coração. Existe uma solitude do coração que pode ser mantida em todos os momentos. As aglomerações ou a ausência delas pouco influenciam essa condição de dentro. Estar sozinho ou estar com muita gente é momento de praticar e viver solitude. Independente de você estar cercado ou isolado, a solitude precisa fazer parte dali. Então a solitude não tem só a ver com estar sozinho, mas saber se posicionar no momento que você está cercado por muita gente. Jesus sendo o nosso maior exemplo de solitude. Eu quero começar essa conversa, né? Eu sei que essa introdução hoje foi um pouco mais longa, mas é importante para a gente situar o nosso coração na importância de falar sobre solitude dentro da igreja, da vida espiritual. E, em primeiro lugar, Jesus nos ensina que a solitude nos ajuda a colocar os nossos pensamentos no lugar. Eu quero ler com você que está aí na sua casa o texto de Mateus, capítulo de número 4, versículo 1 e 2. Após ser batizado nas águas por João Batista, Jesus ele toma uma atitude muito interessante. Ele inaugura o seu ministério num lugar muito inesperado. Né? Geralmente, quando você inaugura uma empresa, por exemplo, quando você vê uma nova unidade de uma empresa abrindo, quando você vê uma empresa nova chegando na cidade, as pessoas fazem uma festa, convidam muita gente, inauguram aquilo com muito barulho, né? Inauguram aquilo com muita festança, com muita celebração, com comida, com brinde, por aí vai. Mas Jesus inaugura o seu ministério de um jeito um pouquinho diferente, e aqui a gente aprende um pouquinho sobre a vida espiritual e como ela é muito diferente das nossas atitudes desse mundo. Mateus 4, 1 e 2 diz que a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, a seguir do batismo, tá? Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O que há de interessante aqui? Eu não quero falar agora sobre jejum, não quero falar sobre a tentação de Jesus, mas eu quero pegar esse versículo para falar estritamente sobre a solitude. Jesus, diferente de uma empresa que inaugura um ponto, Jesus inaugura o seu ministério na solitude. 40 dias sozinho, mas cheio e bem acompanhado do Espírito que o conduziu para aquele lugar. Eu quero agora abrir a fala aí, galera. A solitude me ajuda a colocar os pensamentos no lugar, né? E Jesus nos ensina sobre isso. Quero ouvir vocês a respeito desse assunto. Isso até nem não é somente tão espiritual como a gente pensa, isso é parte fisiológica nossa também, né? Durante o dia, quando a gente está conversando com as pessoas, nós estamos enchendo a nossa cabeça com ideias e tudo mais, e só que quando você está sozinho, o seu cérebro agora ele vai, na verdade, filtrar tudo aquilo que você escutou durante o dia, e ele vai dar aquela acalmada, vai colocar as ideias no lugar, os pensamentos no lugar. É por isso que muitas vezes a gente vê assim, né? Alguém tá bravo e saiu daquele lugar onde ele estava. Por quê? Ele precisava entender o que estava passando na mente dele para não falar alguma coisa errada. E agora o cérebro calmo, alinhando os pensamentos, agora ele consegue falar. Mas a pessoa precisava estar sozinha. Isso é fisiológico também, entende? Isso está aqui, é do nosso cérebro, é do nosso corpo, é o ser humano, né? E eu achei muito interessante o que o Roberto estava falando, né, sobre essa necessidade, como é bom ter pessoas, né, também, a gente vive em sociedade, né? Existem dois teóricos dentro da psicologia, um chamado Henry Murray e outro Abraham Maslow, e eles falam sobre as necessidades do homem. Viu que eu falei bonito? Abraham Maslow, viu? É isso mesmo. E o mais famoso deles é o Maslow, porque se você pesquisar na internet, pirâmide de Maslow, ele dividiu as necessidades do homem em 5 categorias principais, e uma delas é a social. E o Henry Murray também, ele dividiu as necessidades do homem em 20 e poucas necessidades, e lá também essa necessidade de atenção, a necessidade de se sentir pertencente a um lugar.
Só Uhum. que, enquanto nós estamos com as pessoas, que é bom você estar com as pessoas, daí vem o que o Roberto estava trazendo para a gente, a diferença de solitude e solidão, né? Então, você precisa de pessoas, sim, só que você também precisa entender que você precisa organizar os seus pensamentos. Um tempo de solidão, de solidão não, perdão, um tempo de solitude, tudo aquilo que você escutou, tudo aquilo que você viu, tudo aquilo que você leu, assistiu, as músicas que você escutou, tudo isso no período de solitude, essas coisas são silenciadas. Por quê? Em que sentido? Porque elas vão indo para o lugar e você vai entendendo e o seu cérebro vai se acalmando. É muito interessante, eu vou falar isso e provavelmente o Roberto vai falar mais à frente. A gente já conversou sobre isso e o Roberto geralmente fala sobre isso. É por isso que existe a meditação, né? E na Haran vocês já estudaram sobre isso numa série de mensagens. Existe essa meditação deturpada, né? Então a gente fica assim, por que eu vou ficar sozinho lá meditando? Nada a ver, isso não tem nada a ver com Jesus, né? Não sei o quê. Mas não é isso. A meditação nada mais é do que isso, você tentar esvaziar, né, aquelas vozes da sua mente, não sei o quê. Mas quando a gente fala de solitude à luz da Bíblia, a gente está falando justamente de estar vazio socialmente, estar longe de pessoas, mas ao mesmo tempo transbordando da presença do Senhor. Então não é somente um momento onde os seus pensamentos vão se alinhar, mas quando a gente olha para a Bíblia, agora então a meditação, ou seja, a solitude de forma correta, é um momento onde o Senhor vai te encher daquilo que Ele quer. Então a solitude, colocar os pensamentos no lugar, né, é um tempo de limpeza por parte do Senhor na nossa mente, onde Ele tira aquilo que não condiz com Ele e agora Ele vai construir algo que tem a ver com Ele. Mas isso não vai acontecer se a gente querer só ficar conversando o dia inteiro, vendo filme o dia inteiro, se a gente ficar só vidrado no nosso trabalho e não tirar um tempo para ficar em silêncio, sem pensar naquilo que a gente precisa fazer, entende? A gente precisa disso, porque é ali que a nossa mente é limpada também, tanto de pensamentos ruins, mas também das preocupações, e agora o Senhor constrói aquilo que Ele quer. Então, espiritualmente, estar em silêncio é isso, é essa construção a partir do silêncio das pessoas à nossa volta, né? Além disso tudo, de tudo que a gente já conversou, os grandes pontos da solitude, e talvez se a gente quiser colocar um outro personagem bíblico para acrescentar a nossa discussão, seja Paulo, né? Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, ele vai dizer uma das coisas mais importantes sobre o que é autoconhecimento. Ele diz o seguinte: porque agora vemos como num espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Então, a ideia de solitude não é simplesmente uma ideia de se isolar para se conhecer, mas é a ideia de se isolar para conhecer como Deus nos conhece. Isso é completamente diferente. Porque eu posso me conhecer, mas o Roberto nunca vai me conhecer como eu me conheço. Só que eu nunca vou conhecer como o Roberto me conhece. Eu só tenho informações. Eu só tenho informações daquilo que o Roberto me conhece. E eu só tenho informações daquilo que eu me conheço. Mas diante de Deus, daquele que diz a verdade, é só sozinho, diante dele, que a gente consegue nos conhecer, como é de fato. Um livro, meu irmão, que vou usar o lema do Jonas. Você precisa ler antes de passar dessa vida para outra. Você não pode passar dessa vida para outra sem ler. É Confissões de Agostinho. Você não pode. O Jonas Madureira, tá? Senão tu vai procurar na Bíblia aí, onde é que tá escrito não Jonas? é o Jonas. Não é o Jonas da baleia. É o Jonas Madureira. Meu irmão, Confissões de Agostinho é exatamente isso. A ideia de alguém que se conheceu. Ele vai dizer: conheceste, ó conhecedor de mim. Conheceste tal como sou plenamente conhecido por ti.
Solitude não é um ato de autoconhecimento, mas é um ato de contemplação daquilo que Deus é e daquilo que nós somos. Isso. O nosso conhecimento não se dá simplesmente na comunidade, mas também se dá na solitude. Então, talvez seja por isso que a nossa discussão hoje seja tão importante. Solitude, de fato, é ficar sozinho. Mas não é ficar só. Existe um Deus que vai nos ensinar, não simplesmente sobre quem Ele é, mas também sobre quem nós somos. Muito interessante esse ponto, porque o autoconhecimento ele te impede a se testar, né? Vai dizer, a filosofia do autoconhecimento ela vai te dizer, teste-se, né? Use-se, conheça-te, né? Você mesmo indo atrás daquilo que você mesmo é. E a vida de solitude com o Espírito Santo é justamente você se conhecer também, mas não a partir de si mesmo, não a partir de testes particulares ou de experiências próprias, mas conhecer-se a si mesmo com base naquele que conhece cada milímetro do que você é. Então é justamente conhecer a Deus e, por consequência, conhecer a mim mesmo. É legal esse texto do espelho de Paulo, porque o espelho de Paulo é bem diferente do nosso espelho, né? O nosso espelho ele é bonitão, a gente consegue se enxergar simetricamente, sem borrões, mas o espelho de Paulo, né, é muito bem retratado, inclusive no The Chosen, naquele episódio onde Nicodemos ele tá com a sua esposa, ele olha com a sua esposa pro espelho, aquele espelho borradão. Esse é o espelho da época de Paulo, um espelho que era muito pouco nítido. Então é justamente essa mensagem que Paulo quer passar. Hoje eu olho no espelho e eu vejo borrão. Eu até vejo resquícios daquilo que eu sou, sabe? Eu até vejo, eu vejo a minha forma, eu vejo algumas características, mas um dia eu vou conhecer a Deus tão plenamente que eu também vou conhecer a mim mesmo por consequência, ou seja, quem Deus criou por essência, quem eu sou por essência. E o Vini, tu quer falar alguma coisa? Porque eu quero puxar um outro ponto desses pensamentos. Porque justamente esse colocar os pensamentos no lugar na solitude, esse momento de solitude que te ajuda a colocar seus pensamentos no lugar, por consequência, te ajuda a colocar os pensamentos no lugar em momentos de dificuldade, em momentos de tristeza, de angústia e de problemas, em momentos, sabe, de profunda tristeza, quando, por exemplo, lá em Mateus capítulo 14, versículo 12, Jesus passa por um momento de angústia. E é quando a Bíblia diz que então vieram os discípulos de João Batista, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram isso a Jesus. O que eles anunciaram a Jesus? Que João Batista havia sido decapitado, né? E que eles enterraram o corpo de João. E ali Jesus, então, ele toma uma atitude que reflete qual era o seu estado psicológico, o estado dos seus sentimentos. Quando Jesus ouve isso, a Bíblia vai dizer ali no versículo 13 que ele retirou-se dali num barco para um lugar deserto. Para um lugar deserto, à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram da cidade seguindo por terra, né? Jesus não tinha um pouquinho de paz, então ele sai no barco, as multidões tentam acompanhar por terra. Mas ele justamente já sai no barco porque ninguém consegue caminhar sobre as águas ali naquele momento, né? E chegar até ele. Então ele precisava de um momento onde ele realocava os seus pensamentos, onde ele enfrentava aquela angústia num lugar de sabedoria. Então, olha a sabedoria de Jesus, cara. Quando ele recebe uma notícia angustiante e triste, ele enfrenta aquele momento de tristeza, aquele desafio psicológico, se retirando. Tem muita gente que enfrenta as tristezas e os momentos de angústia, ao invés de se retirar, vai tentar suprir aquela necessidade ou aquela falta com rolê, né? A pessoa, você já percebeu quando uma pessoa, por exemplo, enfrenta uma separação do namoro, uma separação de um casamento? Ela do nada vira rolezeira, né? Ela tenta preencher aquele espaço, aquela lacuna no coração dela de tristeza com bebida, com rolê, com estar no meio de gente, porque quando ela tá sozinha, ela vive um estado de solidão e a tristeza se revela. Mas é um ciclo vicioso, porque ela tá com gente tentando esquecer e depois ela tá sozinho, triste. Tá com gente tentando esquecer, mas um momento ela vai ter que se deparar com ela de novo na frente do espelho, porque não dá para viver cercado de gente toda hora. Então, essa situação revela que a melhor forma de nós lidarmos com tristezas e angústias, meu irmão, sim, nós compartilhamos com alguém maduro espiritualmente, nós contamos com a oração dos nossos irmãos,
nós sim podemos celebrar, nós sim podemos, né, no momento de grande tristeza, procurar um bom amigo e ter um tempo com ele, ter um tempo de, né, de extravasar aquela tristeza e, cara, vamos ter um momento juntos, mas nós não podemos nos esquecer e não podemos temer a solitude. Quando você está em profunda angústia, uma decisão difícil, algo que aconteceu da forma com que você não queria, o melhor lugar para você estar é em solitude, ou seja, é calado com seu coração, ouvindo o Espírito Santo de Deus. E é isso que Jesus está fazendo quando ele sai para o meio do mar, depois que ele recebe a notícia de João Batista. Ele está realocando seus pensamentos, colocando no lugar. Ao invés de tentar extravasar com as soluções do mundo, ele vai realocar os seus pensamentos na presença do Pai. E não tão somente na presença de João Batista, ali na notícia de João Batista, nós temos um dos textos mais belos e mais reflexivos da Bíblia, que é quando em Mateus 26 e 36 até o 46, depois você pode ler todo esse texto, Jesus ele vai se retirar, pertinho da consumação, né? Pertinho da consumação da sua morte, que era o grande ministério da sua primeira vinda, era o grande objetivo final da sua primeira vinda, pertinho de ser entregue, pertinho de ser crucificado. O que Jesus faz? Ele vai enfrentar a tentação de fugir, ele vai enfrentar a tentação da sua angústia, ele vai enfrentar a tentação da sua tristeza no Getsemane. Ele se retira para um lugar deserto, à parte, e ali ele vai ter para com o Pai. Ele vai ter para com Deus. Naquele momento de maior angústia da vida de Jesus, ele se retira a fim de sincronizar e colocar os seus pensamentos no lugar. Pai, eis-me aqui, tu sabes, e sabe, Pai, o meu desejo é que, se possível, afaste de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, que seja feita a tua vontade, Pai. O que o Senhor acha disso, Pai? Sabe? O que o Senhor tem a me dizer, Pai, em relação a esse sentimento de forte angústia que eu estou sentindo? Pai, tá bem doloroso aqui embaixo. Pai, a tensão tá muito forte. Pai, eu estou sentindo na pele a dor dos meus sentimentos, a dor da entrega, a dor da crucificação, mas que seja feita a tua vontade, não permita que os meus pensamentos me afastem do meu propósito. Olha como a solitude é importante para manter os nossos pensamentos no lugar. Não tão somente nos momentos de alegria, mas principalmente nesses momentos de felicidade. Desculpa, de angústia, de tristeza. Esses momentos onde nós estamos ali abalados emocionalmente. Amém? Rapazes. Eu acho muito legal esse exemplo de Jesus assim mesmo, né? E principalmente essa questão da oração, né? Que fala que Jesus se retirava para orar. O Roberto falou, né, do Getsemane, né? E a gente tem um grande erro, na verdade, né, quando a gente pensa sobre oração. E eu amo falar sobre isso, e se você vive comigo, eu já falei isso para você um monte, mas é que eu amo pensar sobre isso quanto a oração, que não é a gente tentando mudar o Senhor, né? É a gente tentando dar alguma ideia para Deus, né? Mas é realmente um tempo de nós sermos conduzidos, né, por Ele, né? A gente entender o que o Mateus falou é muito importante. É um momento da gente estar recebendo do Senhor quem Ele é. E a partir dessa revelação, ali sim existe a direção. É por isso que a gente se acalma quando a gente ora. É por isso que os nossos pensamentos vão para o lugar. Porque, é o que eu falei para vocês lá no início, o Senhor limpa tudo aquilo que é de errado, ou limpa tudo aquilo que não tem tanta importância e constrói algo na nossa mente. Só que isso só acontece na solitude. Só que nós estamos preocupados em pesquisar no YouTube como a gente resolve o nosso problema, em ficar pesquisando pregação, ao invés de orar e falar, Senhor, qual é a decisão que o Senhor quer que eu tome, entende? E receber diretamente de Deus. A solução para a nossa vida não é ler mais um livro, entende? Apesar de a gente amar e compartilhar com vocês, nos últimos tempos eu tenho lido muito. E eu aprendi uma técnicazinha assim só para poder render um pouquinho mais na leitura. E eu nunca li tanto como eu estou lendo agora. Assim, eu li 2 livros esse mês. E daí eu quero ler mais 2 ainda até o fim dele. E o próximo que eu vou ler, já vou contar para vocês, é o Conhecimento do Santo. E sabe, não importa o tanto que eu leia, não importa o tanto de coisas que eu coloque para dentro de mim, ou quão rápido eu leio e qual assunto eu conheça, não vai importar se eu não me achegar diante do Senhor e deixar que Ele construa o que Ele quer em mim. Por mais que tudo aquilo que eu li
é legal. Por mais tudo aquilo que eu assisti é legal. Por mais que todas as conversas que eu tive no mês é muito legal. Mas se eu não ficar em silêncio, entender o que é legal pro Senhor sobre a minha vida, cara, as coisas não vão funcionar. E eu vou viver agoniado, vou tomar minhas decisões todas erradas e eu não vou conseguir ter paz no meu pensamento. Porque eu vou ter que lidar agora com as consequências das minhas escolhas. Então eu vou ter que pensar mais ainda, ao invés de estar com a mente calma. Então a solitude é esse momento, e eu repito, eu gosto muito de falar sobre isso. É um momento de realmente você estar vazio de si e transbordar de Cristo, entende? Por isso que a solitude é tão importante. E a gente viu isso no próprio exemplo de Jesus, né? O próprio Cristo fazendo isso, não seja feita a minha vontade, se esvaziando de si mesmo, mas seja feita a sua, é aquilo que Deus quer. Uhum. A gente precisa seguir esse exemplo, né? E eu acho também, Vini e Robertinho, o tanto que Jesus é uma figura extremamente importante nesse sentido, porque parece que a gente pegou pra gente essa ideia de que cristão não pode ser triste. A gente pega um conceito do Uhum. na presença de Deus até a tristeza pula de alegria, e quando a gente está em momentos de estar em pecado, sabe? Uhum. E a gente se esquece que Jesus chorou. Jesus, cara, no Getsemane, aquilo dali, gente que acha que angústia é pecado, é Jesus dizendo: minha alma está profundamente angustiada até a morte. Jesus pecou, então? Meu irmão, a gente tem um livro nas chamado Lamentações, a gente tem Salmos de lamento, a gente tem Jó, A gente tem Eclesiastes, né, cara? a gente tem Eclesiastes. Sabe por quê? Porque na solitude esses sentimentos têm lugar. Revelam. Porque a gente não tá chorando pra qualquer pessoa. A gente tá chorando pra quem nos conhece. Entendeu? Solitude, meu irmão, minha irmã, é lugar pra você chorar mesmo. É lugar de sofrimento. É lugar de dor. É lugar de luta. Quando Jesus tá orando no dia de semana, ele tá lutando contra Deus. O desejo dele é fazer a vontade do Senhor, mas ele tem um coração que tá dizendo: não faça. Eu não quero tomar esse cálice, mas Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. É uma luta. E todo aquele que perde para Deus encontra seu descanso. Meu irmão, minha irmã, não é ganhar do Senhor. Nossas orações são lutas, mas são lutas para que a gente perca, para que Deus nos vença, para que aí a nossa angústia se torne paz. Você vai perceber, meu irmão, que diante de todas as dificuldades que Jesus sofreu antes da sua crucificação, ele não levanta uma palavra. É alguém que está em paz com isso. É alguém que entendeu que fazer a vontade do Senhor é a melhor coisa. Mas para fazer isso, ele tem que ajoelhar, ficar sozinho. Nem seus discípulos estão lá porque eles estão com sono. Ele está sozinho, meu irmão. Falando: Senhor, eu não quero fazer isso. Se possível, passa de mim esse cálice. E aí tem a vitória. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Meu convite é para você que hoje está sofrendo com dificuldade. Leve isso diante do Senhor. Ele te conhece. Uhum. E depois disso, como é bom ser vencido por Deus, meus irmãos. Yeah. Porque aí a gente tem paz de novo. A gente consegue desfrutar da vida. Porque a gente sabe que está fazendo a vontade dele. Percebeu tanto que é importante a solitude? É pra gente. Entendeu? Exatamente, cara. Roberto, pode falar, Vitor. Posso te cortar rapidinho? Uhum. Cara, vocês citaram Eclesiastes, né? E é muito interessante, eu amo isso, foi um dos trabalhos que eu mais gostei de fazer no seminário, foi ler Eclesiastes e chegar no final, a partir de toda a leitura, né? Salomão falando assim de tudo que ele já viveu, de tudo que ele já desfrutou. Aí ele chega no capítulo 12, no final, ele fala, né, de tudo que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Yes. Não existe lugar mais perfeito para se contemplar o Senhor a ponto de temê-lo, de reverenciá-lo,
do que na solitude. O Mateus falou sobre isso no início. É um lugar de contemplação, meu irmão. É um lugar de você receber o Senhor ali, nesse sentido, né, de você receber essa revelação de Deus direta. Por isso que a oração é muito legal, né? Se parecer heresia ou feio, vocês me cortam, tá? Mas tipo assim, ó, é muito legal ter tempo com a Bíblia. É muito legal você ler a Bíblia, ouvir pregações e tudo mais. Aqui tem a revelação do Senhor para nós. Mas é muito interessante, cara, o poder que o Senhor derrama sobre a gente e a intimidade com que o Senhor ministra no momento de silêncio, de ouvir direto ele falar, entende? Não é que existe alguma barreira na Bíblia, não é isso. Mas é que a oração é esse contato atual, sabe? Na Bíblia você lê algo que aconteceu e o Senhor ministra a partir daquilo e te ensina e te molda. Agora, quando você está orando, é uma coisa, tipo, fresquinha, entendeu? É o Senhor se revelando agora, no tempo presente para você. E A Bíblia direto. te ensina como buscar a Deus, né? E aí você Isso, busca a Deus. O Senhor se revela através de sua palavra, sim, mas entenda que o Senhor ainda se move no nosso tempo. Então, existe a ação de Deus nos nossos dias. Então, não é só o que está escrito. A partir do que está escrito, a gente pode viver essa revelação agora plena, presencial do Senhor sobre a gente, entende? Na oração. Eu não sei se eu consegui expressar muito bem, por isso eu falei, se parecer coisa errada, me corrija. Mas é porque a oração é esse momento de total ligação, sabe? É onde você não tem barreira nenhuma, onde você está em silêncio, você escuta direto o Senhor falando. E só que a gente insiste em fazer uma lista de pedidos ao invés de fazer uma lista de gratidão ou uma lista de coisas a pensar com o Senhor, entende? Nós queremos, no momento de angústia, ganhar de Deus um argumento, cara, como se isso fosse possível. Isso, Como se a gente tivesse argumento, né? isso. Então, Deus, eu não tô bem, por que tu fez isso? Cara, não é isso. Deus não te deve satisfação nenhuma, né? Exatamente. A solitude é justamente você buscar entender os tempos para compreender por que é bom a tristeza. Deus, por que é bom eu estar passando por essa tristeza? Aí a gente pega aquele texto de Paulo para Coríntios, né? Onde ele vai dizer: por um momento eu me arrependi de mandar aquela carta para vocês, porque eu vi que essa carta vos entristeceu. Mas depois eu pensei melhor, né? Eu tô parafraseando Paulo, com certeza, tá? Mas depois eu pensei melhor e eu percebi que foi a tristeza que gerou arrependimento em vocês. Então olha que interessante. E daí Paulo vai continuar dizendo: e o arrependimento gera salvação. Então, mais interessante do que você questionar a Deus por que da tristeza, é você questionar a Deus: Senhor, o que tu queres me ensinar com essa tristeza? Sabe? Senhor, o que tu quer gerar em mim? A tristeza gera algo para Deus. A tristeza gera culto para Deus, cara. É legal a gente pensar nisso. E no caso da igreja de Corinto, o culto que a tristeza gerou é arrependimento. Arrependimento. O texto do Getsemane também é muito interessante para a gente pensar o quanto Jesus era 100% homem e 100% Deus ao mesmo tempo, né? Porque quando ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, a gente vê que Jesus era 100% homem. Agora, quando ele diz: mas que seja feita a tua vontade, não é a minha, aí a gente entende que ele era 100% Deus. Então, a revelação, a gente está vendo Jesus 100% homem, 100% Deus caminhando, cara. Apesar dos sentimentos humanos de Jesus, a conclusão final era ainda de alguém que era Deus encarnado. Que seja feita a tua vontade, porque nenhum outro homem teria capacidade de dizer isso plenamente, sabe? Mas que seja feita aquilo que tu queres. E ponto. Sabe? Eu quero, gente, porque se aproxima esses 48 minutos, eu quero ir para um segundo ponto. Nós vamos trabalhar a solitude em 2 etapas aí, galera, porque nós temos 4 pontos fundamentais para trabalhar sobre essa disciplina. Mas nesse momento eu quero começar a falar com vocês a respeito de como a solitude fortifica os relacionamentos. Porque quando a gente fala de solitude, é conveniente para nossa interpretação pensar: nossa, mas vocês estão falando para mim que sou cristão, que tem que pregar o evangelho, ide por todo mundo pregar o evangelho, que vivo uma vida de comunidade, que preciso viver uma vida com pessoas, que eu preciso estar na solitude? Sim, é justamente o equilíbrio entre as duas coisas, não só como opostas, mas como complementares. É hora de você começar a parar de tratar solitude e comunhão como coisas opostas e começar a tratá-las como complementares. Até porque, como nós já falamos, você pode viver solitude em meio a multidões. Você pode viver solitude em meio a pessoas, tá? Então, lá em Lucas 6 e 12, não é em vão que isso está escrito nessa sequência, tá?
A Bíblia vai narrar o seguinte: naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar. Então Jesus mais uma vez vai para um lugar de solitude, a fim de orar. E ele passa a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Olha que interessante. De uma noite, de uma madrugada inteira de solitude, de busca da presença de Deus, de uma madrugada inteira sozinho com Deus, Jesus recebe autoridade para ir e escolher os 12. Portanto, perceba que estar com pessoas e estar sozinho não é oposição, mas complemento. Jesus busca no Senhor, sincroniza-se com o Pai, e dali ele escolhe 12 homens para segui-lo. Perceba que a solitude, então, influencia os seus relacionamentos. Ele convoca 12 pessoas com a autoridade daquele que sincronizou as suas intenções com as intenções do Pai por uma madrugada inteira e os nomeia discípulos e os nomeia apóstolos. Jesus sabia que os seus relacionamentos teriam muito mais proveito a partir do momento que ele estivesse sincronizado com o coração do Pai. Galera, como vocês enxergam isso, cara? Essa influência da solitude nos nossos relacionamentos, Vinão? Como nós estávamos falando no período de solitude, nós somos construídos, certo? Sem filtros sociais. Você é construído puramente por aquilo que o Senhor acredita, que o Senhor diz quem você é, e Ele constrói isso em você. E quando você vai para a comunhão, acontece algo que aconteceu com Paulo, né, que é muito legal, que está lá em Gálatas, no capítulo 1, no versículo 21 ao 24. Gálatas, capítulo 1, versículo 21 ao 24, diz assim: Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Ouviram somente dizer: aquele que antes nos perseguia agora prega a fé que no passado procurava destruir. E olha o versículo 24. E glorificavam a Deus a meu respeito. Olha só, a vida de Paulo com Cristo era tanta que isso transbordava a ponto das pessoas glorificarem ao Senhor por aquilo que estava saindo de Paulo, entende? Porque o que estava saindo de Paulo era unicamente Cristo. Então, quando nós somos construídos pelo Senhor no secreto, quando a gente chega na comunhão, aquilo que o Senhor construiu em nós é transbordado. E aí sim os nossos relacionamentos funcionam. Por quê? Eu não vou com o egoísmo do Vinícius. Eu não vou com o orgulho do Vinícius. Eu não vou com apenas as minhas vontades. Mas eu vou agora com a mansidão de Cristo. Eu vou agora com o amor de Cristo. E eu vou com os planos de Cristo. Por isso que os nossos relacionamentos agora, então, são ressignificados. Eu só não continuo os meus relacionamentos e não somente construo novos, mas eles são ressignificados por causa de Cristo. Começo a olhar para as pessoas com a ótica do Pai, né, cara? E aí eu escolho um Pedro impossível, né? Eu escolho um Mateus que ninguém gosta porque é cobrador de impostos, né? Eu escolho pessoas que, na minha ótica, não seriam as melhores escolhas, mas na ótica do Pai é aquilo que ele precisa. Isso é muito profundo, Roberto. E desculpa te cortar, Mateus, também, mas por exemplo, assim, né? Quando a gente recebe algo do Senhor e é construído, quando nós vamos então agora para a comunhão, eu não olho mais para as pessoas pelo filtro social com que elas foram construídas, mas eu olho para elas com aquilo que o Senhor acredita sobre elas, entende? Com aquilo que o Senhor também quer construir na solitude com elas. Então é ressignificado, a nossa visão é diferente, é justamente esse olhar igual o de Cristo. Por isso que Cristo olhava para Mateus e não enxergava um cara chato cobrador de impostos. Enxergava o Mateus, que escreveu com tanta beleza o evangelho, que era tão preciso na escrita. E chegou aquele Mateus manso, que eu acho tão incrível. A gente lendo Mateus, a gente vê os detalhes, a forma como ele escreve, né? Então ele vê Paulo, não o Paulo matador de gente, entende? Mas o Paulo que sabe argumentar, o Paulo que sabe pensar, o Paulo que sabe escrever, o Paulo que sabe contemplar, entende? Então é um filtro diferente, né? Cara, e pior que agora, depois do The Chosen, né, mano? Agora tu fala de Mateus, tu fala dos discípulos, tu
pensa naquilo, né, cara? Antes do The Chosen, tu tinha uma perspectiva, assim, uma forma de imaginar Pedro, uma forma de... O The Chosen trouxe umas características interessantes. Agora tu fala de Pedro, eu penso no Pedro do The Chosen. Fala de Mateus, eu penso no Mateus do The Chosen. Mas isso é interessante também pra gente humanizar. Mateus. Mas sabe o que é mais curioso? Eu acho que disso tudo, depois de Jesus ter um momento de solitude, alinhar a sua escolha, a escolha do Pai, é ele escolher quem ele escolhe, né? Porque, lembra, a gente sabe qual é o final da história. A gente sabe que Pedro vai virar um grande apóstolo. Uhum. O leitor original não. O leitor original vai lidar com o fato de que Pedro vai negar Jesus 3 vezes depois. A lista começa com Pedro, acaba que o original vai ter que lidar com o fato de que Judas vai trair Jesus. Percebeu que a escolha de Jesus não faz sentido em um primeiro momento? Ele só escolheu gente ruim, entendeu? Principalmente Jesus, é um mestre da lei, gente. Jesus não escolhe pescador, pescador não estuda. Nenhum mestre escolheria, né? Não faz sentido. Mas por quê? Porque Deus não olha pela ótica que a gente tem. E uma das coisas que pra mim sempre foi muito, que eu sempre tentei fazer, foi nunca tentar olhar as pessoas pela ótica de suas atitudes, de suas ações. Cara, quem me conhece um pouco mais sabe o tanto que isso motiva a me escolher, a escolher caminhar com pessoas, andar com pessoas, ter amizade com pessoas que são do tipo, não, mas aquela pessoa é problemática. Porque as escolhas que a gente deve fazer, elas não podem ser pautadas por aquilo que as pessoas são. Se fosse assim, Deus nunca escolheria Paulo. E aí, meu irmão, de forma muito tranquila, se fosse assim, Deus nunca teria escolhido você. A pergunta é, e essa é uma pergunta muito boa, tira a graça. Por que Deus escolheria a gente? Não faz sentido a escolha dele. Olha quem a gente é. Basta uma dificuldade pra gente negar o Senhor. A gente é que nem Jó. Entendeu? Ainda que não tivéssemos pecado, né, cara? Ainda seríamos miseráveis frente a Deus, sabe? Cara, a gente pode ser a melhor pessoa do mundo e ainda assim a nossa justiça é como trapo de imundícia diante do Senhor. Não existe motivo pelo qual Deus escolheu uma porcaria como eu, entendeu? E ainda assim, por graça e misericórdia, Deus envia seu filho para morrer em nosso lugar. Meu irmão. O menor dos calvinistas. Mas o Paulo, mais fraco dos calvinistas. Eu acho que Paulo deixa isso bem claro, né? Ele me escolheu sendo eu, quem eu sou, o pior dos pecadores, aquele que perseguiu a igreja de Cristo, que queria ver a igreja de Cristo acabada. Ele me escolheu. Texto de Gálatas, né? Ô, Matheus, e eu creio justamente, cara, nisso, na questão da solitude mesmo, eu acho que isso é um dos primeiros passos da solitude, é você entender sua miséria, cara. Você entender que você tem essa necessidade. Não é uma escolha de uma pessoa que é mais evoluída, mais elevada. Pelo contrário, é uma necessidade do homem miserável que você é, sabe? Uma necessidade de busca, uma necessidade de reflexão. É por isso que de nada vale você abrir sua Bíblia ali e, nossa, hoje eu li 15 capítulos. Cara, não adianta de nada se você não refletiu sobre eles e se eles não criaram forma dentro de você. Não criaram forma no seu coração, né? Então é justamente uma necessidade de busca. Até porque quando nós falamos de relacionamento, a gente está falando de pessoas e pessoas são difíceis. Eu até costumo comentar com a galera na Haran, né? Eu falo, você já parou para refletir na sua capacidade de ser insuportável, cara? A gente, nossa, mas fulaninho é chato, nossa, mas fulaninho é difícil, nossa, mas fulaninho falou aquilo, nossa, mas fulaninho é daquele jeito. Cara, você é insuportável tanto quanto os fulaninhos, eu sou insuportável, eu tenho um potencial dentro de mim, né? Vamos usar essa palavra filosófica, eu sou potencial, eu tenho um grande potencial, sou uma grande potência de insuportabilidade, eu posso ser muito insuportável, então todos nós podemos ser insuportáveis, então você quer aprender a lidar com gente, a solitude te ensina como se relacionar com as pessoas,
a como você ser menos insuportável e como você suportar as pessoas, sabe? Mateusão. Eu sempre lembro, né, da forma como o autoconhecimento nos faz desfrutar ainda mais do que é a doçura de Cristo. Cara, se você não conhece o seu pecado, se você não conhece a podridão que você é, Jesus nunca será doce para você. Essa é a grande questão. Se você não consegue desfrutar da comunhão com Cristo em totalidade, reconhecendo quem você era, cara, isso nunca vai fazer sentido, Jesus Cristo nunca será doce. E aí, em ato de comunhão, Jesus deixa isso bem claro, né? A boca sempre vai falar daquilo que o coração tá cheio, meu irmão. A comunhão acontece quando, sentindo a doçura do evangelho, a gente não consegue falar mais nada a não ser isso. Isso é muito importante. Eu acho muito importante a gente lembrar também, pessoal, que não é em uma hora de oração que tudo isso que a gente está falando para você, ou tudo aquilo que o Senhor quer construir na sua vida vai acontecer, tá bom? Então eu queria só dar uma quebra em todo o argumento que a gente está falando, só para te lembrar disso. Que agora isso vai alimentando o nosso coração, a nossa vontade é pegar, dobrar o joelho, ficar ali uma hora e nossa vida está resolvida. Mas não é assim. Um estilo de vida, né? Aqui na frente de casa eles estão estão fazendo a calçada agora, né? Só que eles estão nisso faz um bom tempo. Porque, cara, você já viu como é que faz a calçada? É uma lajotinha por vez. Aí eles dobram o joelho, vão lá, pegam o martelinho e vai. E o negócio tá ficando bonito, mas leva um bom tempo, sabe? Cada lajotinha dessa vale a pena, porque lá na frente é uma construção. Então só lembre-se disso, né? Eu gosto muito de quando a gente fala sobre, quando a gente escuta, né? O Israel Sobral falou bastante sobre isso, né? Não desprezar os pequenos começos. Se você não consegue ficar uma hora ali em silêncio, ouvindo aquilo que o Senhor tem para você, sabe? Fique seus 10 minutos, mas não se esqueça que é uma construção. Se desafia daqui a pouco a ficar 20, entende? Mas não acho que em um momento todas as coisas vão se resolver, mas realmente se esforce em contemplar ao Senhor todos os dias, uma lajotinha por vez, tá bom? Só queria falar isso, um parênteses, só para... Bom. Amém, cara. É interessante a gente lembrar, cara, que nós não temos controle sobre as emoções e nem sobre as atitudes das pessoas, mas nós temos controle sobre as nossas emoções e as nossas atitudes. Então, nós precisamos, e a solitude vai nos ensinar, né? Esse contato com o Espírito Santo interno vai nos ensinar a receber pessoas que humanamente nós desistiríamos delas, ou humanamente nós simplesmente criticaríamos e falaríamos, você não faz parte daquilo que eu estou construindo, mas internamente com o Espírito Santo produzir um amor por essa pessoa. A nossa tentação quanto a ser igreja é falar, pastor, eu desisto daquela pessoa, eu já fiz o que tinha que fazer, pastor, essa pessoa já não serve mais, pastor, eu desisto do meu marido, da minha esposa, do meu filho, eu desisto do meu amigo, eu desisto, mas é sempre válido a gente lembrar que nós estamos reproduzindo a identidade de um Deus que nunca desistiu de você, sabe? Então, se nós estamos aqui para ser, né, a extensão do poder de Jesus, a extensão da realidade de Cristo, meu irmão, nós devemos estar preocupados em ser essas pessoas que internamente são capazes de controlar as emoções. Uma pessoa qualquer, né, colocaria mais lenha numa briga, uma pessoa qualquer colocaria mais lenha na discussão, uma pessoa qualquer desistiria facilmente de alguém, mas uma pessoa que alimenta a solitude da sua alma é uma pessoa que vai acalmar as coisas, é uma pessoa que vai pacificar, uma pessoa que vai olhar para alguém para além dos seus defeitos, o que é muito difícil para a gente, é um desafio constante, uma pessoa que você vai olhar para alguém para além das suas dúvidas, dos seus questionamentos, da sua dificuldade de caminhar em retidão, e aí então você vai construir relacionamentos saudáveis, onde em primeiro lugar você escolheu, antes de qualquer ofensa, nunca desistir de alguém, sabe? Você, antes de qualquer ofensa, eu decidi, sabe? Antes de qualquer ofensa, Jesus escolheu Judas. Antes de qualquer ofensa, Jesus escolheu dar um lugar na mesa para Judas. Antes de qualquer ofensa,
Jesus escolheu que Judas fosse parte de um dos 12, conhecido como um dos tais, fazendo parte dos milagres, fazendo parte das coisas mais maravilhosas que Jesus promoveu, sabe? Então, antes de qualquer ofensa, eu escolho que você tenha um lugar na minha mesa. Meu irmão, eu espero que antes de qualquer ofensa, você escolha que eu tenha um lugar na sua mesa, sabe? E a gente se ame a partir disso. Então é por isso que essa solitude vai alimentar uma força para amar pessoas acima de qualquer coisa, uma força para suportar pessoas, para ser igreja, para receber pessoas, para sentar-se na mesa com pessoas, com pecadores, saber a hora de falar e como falar com pessoas, saber o que dizer, em que tempo cada pessoa está, mas falar sobre a influência da solitude no falar e no domínio próprio é um assunto para o nosso próximo dia. Ainda tem muita coisa legal para falar sobre solitude, cara. A gente, velho, o filé mignon nem chegou. Mas eu quero pedir pro Vini e pro Matheus, cara, trazerem suas considerações finais a respeito dessa primeira parte, desse primeiro estágio da solitude, né? E para que a gente possa continuar na semana que vem a falar sobre esse tema. Eu sou o homem da recapitulação. Então, só lembrando vocês, esse período de solitude não é um período de onde você só vai ficar sozinho ali à toa, fazendo. Não é isso. É um período de você estar em silêncio para, na verdade, ouvir ao Senhor. É difícil, pessoal, porque a gente quer pedir alguma coisa para Deus, quer falar, mas eu quero te desafiar a isso também, né? E prestar atenção naquilo que o Senhor quer falar para você, tá bom? E escolha um lugar, sabe? Queria desafiar a escolher um lugar da sua casa, onde você mora. Escolha um lugar para você ficar sentado, ficar de joelho, mas para você contemplar ao Senhor. E tente fazer isso todos os dias um pouquinho, sabe? Para que o Senhor vá construindo você, sabe? Você não seja a pessoa que você quer ser, você não seja a pessoa que você acha que é o ideal para você, mas deixe que o Senhor te construa. Então escolha um lugar, fique lá, tira um tempo, ainda hoje, eu sei que está de noite aí, né? Eu sei que tem gente que acorda cedo da manhã, mas escolha um lugarzinho, fique um tempinho a sós com o Senhor em silêncio, leve a sua Bíblia, leia um pouco, entenda aquilo que o Senhor quer falar com você, fique ali, escute o Senhor, tá bom? Eu quero te desafiar a fazer isso. Depois da recapitulação do Vini, acho que uma das coisas que a gente pode até fazer como me esqueci a palavra. Futebol. Enfim, para que você fique... Não. Mas é para que você fique com mais essa conversa para a próxima semana. Um spoiler da próxima semana. Queria dizer para você, meu irmão, minha irmã, que Deus não trabalha com generalidades. Deus não cria a humanidade. Tá aí um assunto para você ficar refletindo aí durante a semana inteira agora, até semana que vem. Deus não cria a humanidade, meu irmão. Que palavra linda, eu nem sei o que é generalidade, mano. Tá refletindo agora. As escrituras vão nos dizer que Deus conhece cada estrela pelo nome. Deus conhece cada grão de areia. Deus conhece cada cabelo. Ele conta cada cabelo da nossa cabeça. Deus conhece você entre 8 bilhões. Não é à toa conhecer você. Você próprio. Você é a ideia de Deus criada, meu querido. Amém, cara. Solitude serve para que a gente conheça Ele. E conhecendo a Ele, a gente também nos conheça. Amém, cara. Eu quero fechar fazendo uma reflexão com você, né? Já praticando aquilo que a gente está falando, para você refletir, assim como você vai refletir nas coisas bonitas que o Matheus falou agora, depois você reflete nessas coisas mais simplistas que eu vou falar também. Mas pensa nisso, cara. Quem nunca passou um dia inteiro pensando numa coisa, tentando resolver, tentando achar uma solução, e aí foi tomar banho no final do dia e eureka, sabe? Eureka! Tive uma ideia. Quem nunca teve uma grande reflexão a respeito da vida na hora que estava tomando banho? Quem nunca deitou a cabeça no travesseiro e começou a encontrar soluções e motivações que durante o dia inteiro não encontrou? Isso acontece porque você forçosamente, na hora que vai dormir e na hora que vai tomar banho,
está em solitude, está sozinho. Então, ao invés de deixar isso só para quando você é obrigado, comece a fazer isso intencionalmente. Procurar esses momentos de reflexão e de solitude no seu dia, quando você está revigorado. Não só quando você está abatido depois do dia inteiro, cansado, mas eu estou em vigor. Talvez comece o seu dia agora. Comece o seu dia com essa reflexão. Comece o seu dia com essa busca. Procurar soluções em quem Deus é, no momento de solitude, antes da influência do todo, antes da influência da comunidade, antes da influência dos relacionamentos, na influência do Espírito, do Santo de Deus. Daí, meu irmão, você vai se tornar uma pessoa mais sábia. Por quê? Porque você vai saber discernir o que é bom da influência da comunidade, o que não é. O que serve para você dos conselhos que você tem ouvido e o que não serve. O que as pessoas estão dizendo para você que é certo, mas que não é o caminho que você está ouvindo de Deus em primeiro lugar. Amém? Então, vamos encerrar por aqui. Muito obrigado pela sua parceria de estar conosco até esse momento. Esperamos que isso tenha instigado seu coração a querer mais e tem mais, tá? Daqui 15 dias nós teremos a nossa parte 2 desse movimento a respeito da solitude. Você não precisa também esperar 15 dias para estar com a gente. Você pode, nesse domingo agora, se você é de Lages ou estiver passando por aqui, às 9h30 da manhã, presencialmente, nós temos a nossa conexão da família, onde nós reunimos a nossa família, a nossa comunidade na fé, as famílias da nossa igreja, a fim de falar sobre Jesus, cantar sobre Jesus, compartilhar Jesus em todos os jeitos que a gente puder, tá bom? Então você vai ser muito mais do que bem-vindo nesse ambiente, nesse lugar. Chama você, sua família, chama você e você chama a sua família, seus amigos e todo mundo que tiver ao seu alcance. Deus abençoe sua vida. Nos vemos numa próxima conexão. Até a próxima.